mais uma vez, mais um episódio do nosso Pod Viva e eu estou aqui maravilhada hoje com esse meu amigo, com essa presença maravilhosa nesse lugar incrível. Eu tenho certeza que o senhor não tem a dimensão do tamanho da honra que eu sinto que isso. com a sua presença aqui. Amém, obrigado. Gente, esse é Adeildo Silva. Obrigado. É pai, é amigo, é pastor, é gerente, é escritor, é profeta entre as nações, é um homem incrível, incrível. A minha filha, que é parte da minha equipe ali, estava falando: mãe, o que você vai fazer? Sua cara tá inchada, a sua maquiagem tá borrada. Não tem jeito, hoje não tem vaidade. É verdade. Hoje é tudo rasgado, porque, gente, segura na cadeira, porque nós vamos entregar ouro hoje. Amém. Faça uma apresentação aí, pastorzão Adeildo, meu amigo. Eu posso dizer que ele é meu amigo. Então, eu sou, em primeiro lugar, marido, né? Essa é que é a coisa mais importante, ser marido. E a mais fácil, né? Porque... Ser marido é a mais fácil? Eu acho que não. Eu acho que não, mas sou marido, sou pai, sou avô, sogro, né? E então só depois dessas situações é que eu sou pastor. Então a gente não adianta ser um grande pastor e não ser pai, não ser marido, né? É verdade. Então eu acho que eu estou como pastor. Exatamente. E sou pai, né? Então eu posso um dia até deixar de ser pastor. Da função de pastoreio, né? Mas pai não. É verdade. Jamais. Então, isso eu escrevi aí, rabisquei alguns livros, né? Escrevi uns livros aí. E também Olha isso, meu Deus. E tenho os meus negócios que faço à parte também. Então tem algumas coisinhas, tem ao todo 7 negócios. Mas o mais importante, não que eu quero comparar negócio, a maior função é ser pastor. Eu deixaria tudo só para seguir aquilo que Deus me chamou para ser. Uau! Até porque eu quero contar para o pessoal como é que eu te conheci. Uhum. Então, há mais de 10 anos atrás, quando eu vim para o Porto, certo. Nós viemos com uma missão. Nós decidimos vir para o Porto para fazer a nossa vida aqui, mas em primeiro lugar abrir uma igreja. Uhum. Eu e meu esposo. Eu lembro. Lembra-se disso? Lembro. E a minha função de trabalho, na época, era formadora técnica de produtos cosméticos. Então, eu visitava muitos salões. E nós fomos trabalhar, fomos fazer a região da Areosa, Rio Tinto ali, né? Que é a região onde vive, que hospeda o templo da igreja Isso. do nosso querido pastor Adeildo. E visitando alguns salões, nós começamos a ver algumas coisas em comum, que as pessoas falavam da mesma coisa. Uhum. E as pessoas falavam de um homem descalço. Ah, porque você já ouviu falar do pastor descalço? Não. Pastor, que é isso? Pastor descalço? Como assim, né? Exatamente. Ele tem uma igreja ali, mas ele anda descalço, ele viaja descalço, para todo lugar que ele vai descalço. E eu falava, como assim? E depois em Gaia, uma das nossas vendedoras visitou um salão e marcou uma visita técnica e eu estive lá, eu fui lá. E uma as duas donas, que na época era a Bela e a Joana. Joana, exatamente. São ainda membros da sua igreja, Sim, né? são membros. E elas eram de lá da sua igreja já naquela época e eu fiz esse comentário, né? Elas, ele é meu pastor. Eu falei, gente, o que esse homem tem? Elas, ele é louco. Você tem que conhecer, Joyce. É isso aí. E aí, o tempo passou, a gente abriu uma igreja. Eu lembro que uma vez eu estava num salão e você entrou de terno branco, de pé no chão, e com uma pessoa do lado, porque você estava acompanhando aquela senhora, era a dona daquele salão. Você estava acompanhando aquela senhora em algum processo ali, eu acredito que era algo acerca do próprio salão dela, do negócio dela, vocês estavam orando pelo negócio dela, já não me lembro. E eu falei, meu Deus, são pessoas assim que eu considero pessoas importantes. São pessoas assim que eu considero pessoas que marcam a história, que fazem a diferença. E é muito bom a gente falar de pessoas que fazem história, de pessoas que a gente não conhece. É interessante falar de quem a gente não conhece. Mas aí eu falo de quem eu conheço, né? De quem eu caminhei ali do lado. A sua família é um presente de Deus para mim, a sua irmã. Exatamente. Né? Meu Deus, sua irmã, ela vai estar aqui sentada aqui comigo também em breve. A sua irmã, ela acreditou na minha dor
Uhum. E acreditou na possibilidade da minha dor ser sanada. E ela Claro. foi um instrumento de Deus Uhum. na minha vida, né? Pra me ajudar a sarar a minha dor também. E o que foi isso? Conta pra gente como é que começou essa história de andar descalço. Então, aconteceu o seguinte, a igreja não era conhecida, né? E as pessoas passavam de frente à igreja e não via, e aquilo eu achava muito estranho, porque parece que era uma cegueira espiritual, né? A gente perguntava, ali na igreja, mas aonde tem? Ali de frente, tal lugar. Eu nunca vi igreja, ninguém, parece que nem os vizinhos conheciam. E eu comecei a orar e perguntar a Deus, mas por que ninguém nem vê que tem a igreja, né? Como é que eles vão entrar num lugar que nem conhece? E eu pensava que era por esse motivo, mas na verdade era outro, que Deus estava me chamando para um propósito. E num dia eu ouvi a voz de Deus falar comigo, anda descalço. E eu pensei, mas andar descalço, beleza. E comecei, então, andar descalço, pensei que era só uns dias, né? E o tempo passou e foi seguido 6 meses. Depois calcei, porque me entendi que tinha passado, só porque não tinha. Comecei de novo. Então, ao todo, foi 2 anos e 2 meses andando descalço, né? Em todos os lugares. Só porque aconteceu algo tremendo, que as pessoas começaram a falar, né? E começaram a ver, e começaram a dedicar a igreja do pastor dos pés descalços. Só que eu não conhecia a história de Portugal. E as mulheres, uma senhora já de 80 anos, eu me lembro que chegou perto de mim e disse, o senhor não pode andar descalço em Portugal, porque senão o senhor vai levar uma multa e vai ser preso. E eu achei aquilo muito estranho, porque, né, não poder andar descalço. Eu fui ver a história. E 45 anos atrás, quando ainda antes do 25 de abril, era proibido andar descalço em Portugal. Por quê? Porque as pessoas, Salazar queria passar uma imagem que as pessoas estavam ricas. Se tivesse andando descalço, era pobre. E sendo pobre, o pessoal não vinha no turismo. Então ele obrigava as pessoas a ficar calçado. Uau. Quando eu descobri, foi muito mais além. Eu pensava que era para ver igreja, que Deus queria fazer algo muito maior. Naquilo eu aprendi. Falei, eles já são libertos há 45 anos. Na época era 40 anos. 40 anos, eles já são libertos há 40 anos. E ainda não sabe que é livre. E com isso, eu escrevi muitas coisas. Tem muitas pessoas que Jesus morreu há 2000 anos atrás e disse, você é livre. E a pessoa não sabe. Simplesmente por não ter um conhecimento e não aprofundar na história. Aquela mulher estava já vivendo 45 anos ou 40 anos livre, mas vivendo como presa. Ela não tirava o sapato. Ela não andava descalço, porque na cabeça dela ia levar uma multa. Sabe, Joyce, em todos os lugares que eu fui do mundo, que foi em 9 nações descalço, você sabe o lugar que eu tive mais problema? Aqui. Por que os outros eu não tive problema? Porque ninguém falou pra eles que era errado lá. Eu cheguei na Holanda, e até me aplaudiram no aeroporto, porque alguém me perguntou, e eu disse o motivo, e eles disseram, uau, mas isso é espetacular. Na Inglaterra, foi incrível. Entendeu? Em todos os lugares. Na Índia foi moleza, porque lá eles andam descalço mesmo, por causa do hindu, né? E eu sou meio dessa cor, fica parecendo um indiano também. Tava tudo certo. Mas aqui em Portugal, quando eu parava, e parei no aeroporto, muitas vezes eles diziam, você não pode andar descalço. E eu perguntava, por quê? Aí a pessoa, porque não pode. Eu falei, você sabe o que está escrito no artigo 41, parágrafo 1º da Constituição Portuguesa? Não. Eu falei, então dá licença porque eu sei. É direito meu. Chama-se liberdade religiosa. Ninguém pode ser perseguido por um voto ou por uma promessa. Está escrito lá. O país dos votos e das promessas. Pois é, mas aí é o seguinte, você sabe quantas promessas tem na Bíblia? E que está escrito e não é para evangélico? Não sei. É para aquele que crê. Independente da religião. O que é mais interessante é isso, né? É a gente saber que o nosso Jesus, ele não morreu pela igreja, placa. Não. Ele morreu por vidas. Por vidas. É tão incrível, por exemplo, a Constituição de Portuguesa, ela é só para os portugueses ou é para todos que moram aqui? Para todos que moram aqui. Para todos que moram aqui. Se chegar um indiano, ele vai ter que respeitar o semáforo vermelho. Mas lá não tem nem semáforo. Exato. Porque no lugar que eu fui, nem semáforo tem. É só buzina e grita e tal. Loucura. Não é loucura, certo? Certo. Pois é, mas quando ele chega aqui, tem um semáforo.
Ele tem que respeitar. Ele tem que parar. E conforme o lugar aqui não pode nem buzinar. É verdade. Mas lá pode. Então a Constituição aqui é para todos que moram nesse lugar. Se você está debaixo dessa terra e Deus deixou um livro escrito, é para aquele que crê naquele livro. Ser salvo é outra coisa. Mas aquele que crê nas promessas que estão escritas, os céus Acessa. é obrigado a responder. Percebeu? Tá entendendo o que é acesso, gente? Acesso. Você quer acessar a salvação, você tem que acessar A Jesus. a Jesus. Acabou. Entendeu? Então, tem dois mandamentos, dois testamentos, não tem? Tem, O antigo e o novo? sim. Pois é, testamento o que é? Testando algo para alguém. Aham. Ou seja, o testador deixa algo para aquele que está sendo, que vão receber a herança. Então, dividiu em dois testamentos. O Antigo Testamento só vai falar de oferta, de prosperidade, de dízimo, de voto. Eu contei 21 tipos de oferta. E conquistas. Sim, 21 tipos de oferta na Bíblia. Cada uma tem um efeito diferente quando você pratica. Tem algum livro aqui que fala sobre Tem, isso? aqui eu cataloguei 14. Deixa eu ver qual que é esse. O aqui, resgate pra do primogênito, que também é uma oferta. Onde é que o pessoal encontra seus livros? No meu Instagram, daildosilva.7. Tem lá o link na bio. Tem um link na bio que pode acessar e tem um livro. Então, ou seja, se tem 21 tipos de oferta na Bíblia e cada uma delas que você pratica, você tem um tipo de benefício. Aí o que ensinou pra gente? Dízimo e esmola. Porque aquilo não é oferta, dízimo e esmola. Porque certo? pegam justamente a oferta da viúva, que a coitadinha só tinha aquela moeda e serve isso de base pro mundo inteiro, né? Mas aí é que tem outro contexto, porque aquela era 2 moedas que era o sustento do mês todo. Mas ninguém sabia disso. Alguém só vê como acha que é 2 moedinhas. cêntimos. Exatamente, não. Aquilo era de todo sustento que ela recebia do templo para comer o mês todo. Quem é que já ofertou um mês de alimentação e disse, Deus proverá? Aqui nessa sala eu acho que ninguém. Então, Mas tá errada, né? O mês inteiro de salário? Um mês Peguei meu inteiro de salário e dei pum. todo de oferta. E esperar em Deus? Foi o que ela fez. Então, por isso que ela é lembrada até hoje. Então, ou seja, quando você pega, aí você só pega o dízimo. Beleza, o dízimo é um tipo de oferta que vai tirar o devorador. E as outras 21 que ninguém te ensinou? Como eu terei benefício disso se eu não coloco em prática? Então, se eu não sei a lei, se eu não sei o mandamento, aí tem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai falar de oferta, de dízimo, de guerra, matar gente, matar criança e mata todo mundo. Entendeu? No tempo do Novo Testamento entra a graça, que vai falar de salvação, algo que nós nem merecia. Então, se você quer só prosperidade, é fácil. Pega o Antigo Testamento. Se você quer ser só salvação, é fácil. Pega só o Novo. Yeah. Mas se você quer salvação e prosperidade, tem que juntar os dois. Você quer viver o reino? Aí tem que ser os dois, não dá, entendeu? Então Deus dá essa liberdade, porque eu posso ser pobre, morrer sem salvação, correto? E posso ser pobre, morrer salvação, salvo. Eu posso ser rico, morrer sem salvação, Isso. e posso ser rico, E morrer salvo. então escolhe como é que você quer ir pra lá, ué. É o último. Entendeu? Escolhe como você quer ir pra lá. E eu vou falar uma coisa pra você, meu amigo, e pra todo mundo que tá nos assistindo. Esse ano realmente tem sido um ano estranho, né? Tem sido um ano muito forte. Eu acredito que não é só na minha vida, porque a gente vai conversando com outras pessoas e vai vendo que tá acontecendo o mesmo, ou seja, é um mover sobre a face da terra. Eu não tenho nenhum ego acerca disso, tá bom? Só que eu decidi acessar, né? E no início do ano, o Senhor falou comigo sobre riquezas e sobre libertação emocional, transformação de vida. Então, eu passei 6 meses estudando identidade, falando sobre identidade, resgatando a minha história, resgatando a minha identidade, entregando a minha identidade a Jesus, entregando a minha identidade, tirando a minha identidade da mão dos outros, bulufas para o que pensam de mim, o que falam de mim, o que me importa é aquilo que eu realmente apresento diante de Deus, né? E escrevi o livro e agora, no 7º mês, o Senhor falou comigo que é tempo de riquezas. E Ele me deu uma visão. Correto. Quem não estiver entendendo sobre isso, isso não é espiritismo, tá, gente? Isso é Espírito Santo, tá bom? Revelação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo me deu uma visão. Ele pegou na minha mão e voou comigo sobre vales e montanhas, rios e mares. E ele me mostrou que estava dentro de tudo isso. Diamante, rubis, pedras assim lindas, azuis, verdes, pedras que eu não sei nem o nome, ouro, petróleo e minérios. E ele falou, acessem.
E eu só escutava, acesse. Uhum. Mas a gente não consegue acessar quando a gente não sabe como O acessar. conhecimento. São 4 coisas. Diga lá. Conhecimento, acesso, posse e mentoria. Exato. Conhecimento, Acesso, posse posse e mentoria. e mentoria. Se você não tem uma mentoria após você ter posse, você perde. Exato, você não sabe o que fazer com Não tanto. sabe o que fazer com tanto. Tem muita gente que ganha na Totolota e fica pobre E fica- um ano depois. Exatamente. Por quê? Porque não teve mentor. Uau. Entendeu? Então o que faltou nós? Quando você está falando das pedras, eu vou te fazer uma pergunta básica. Ai, meu Deus, que medo. Vamos lá ver se eu pergunta, sei responder. sabe. Deus mandou o sacerdote, o sumo sacerdote, colocar 12 pedras preciosas no peito. A pergunta é, pra quê? Representava as 12 tribos. Tá. É uma pergunta que seria uma resposta, podemos dizer, simples. Sim. Mas se fosse só para representar os 12 tribos, podia ser qualquer pedra. Por que que falou o nome de pedra por pedra? Determinando a riqueza de cada tribo? Não só isso, ainda tem mais. O que elas representavam e a energia que ela transmitia. Cacilda. Percebeu a ideia? Ou não? Sabe o que um judeu diz? Que você não tem que ser rico para ter um diamante. Você tem que ter um diamante para ser rico. Ontem eu fui comprar um anel e um brinco numa loja ali baratinha da C&A. Quando eu olhei, 7 euros o brinco, 8,99, sei lá, o anel. Aí eu falei, cara, é tão ruim que é caro. Exatamente. Eu não quero isso pra mim. Eu deixei lá. Falei, eu vou andar sem brinco e sem anel, enquanto eu não puder comprar de diamante, de ouro, de rubi. Porque O problema é que se você comprar os outros, comprar um, os outros acompanham. o problema... Entendeu? Por exemplo, uma das coisas de questão de dinheiro é que dinheiro não gosta de gente triste. Uma coisa linda. Meu nome significa felicidade, dinheiro. Epa! Mas quer ver um detalhe? Carnaval tem alegria ou não? Tem. E muita. Sim. E dinheiro? Gasta muito. Aquilo Milhões ali é milhões ali. e milhões O governo envolvido. investe dinheiro ali. Yeah. E as pessoas vão do mundo todo para ir no carnaval. Por causa da alegria. Tá faltar alegria. Então, ou seja, cemitério, que a gente vai para um velório. Quem pensa em levar 1.000 euros para um velório? Ninguém. Vai chorar. Nem leva Então, nada. não Nem leva pensa nada. no coitado do viúvo ou da viúva que ficou lá. Concorda? Então, ou seja, onde tem tristeza, não tem dinheiro. Aonde tem alegria, tem dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com Alegria. porque a alegria vai fazer com que tenha mais. Agora, detalhe interessante. No céu não tem pobreza. Por quê? Porque não tem tristeza. Ai, meu Deus. Ai, No- gente. no ce- Vamos no- dar uma salva de palmas. Meu Deus, é verdade. Ué. No inferno não tem riqueza. É só tem dor. Porque não tem alegria. É verdade. Entende? A alegria, quer ver, tá tão associada que a sua filha deixar você muito feliz, logo você quer dar um presente pra ela. É verdade. É verdade. Mas se ela começar a passar raiva, se ela Eu começar... arranco tudo que ela Arranca já tudo tem. e ainda até corta a mesada. Então, será que algumas pessoas não estão passando raiva em Deus? Pegaram? Peraí. Oi. Alegra-te, Eu tô ficando incomodada agrada-te, já aqui nessa cadeira. agrada-te do Senhor e Ele te considerar o desejo. Do teu coração. Você sabia que desejo é diferente de necessidade? Claro. Então, Claro que sim. Tem Então, desejo a necessidade- de comer um petit gâteau. pois é, mas Petit gâteau não é uma necessidade. necessidade, mas é um desejo. É um desejo. Eu não tenho desejo, eu não tenho necessidade de ter um Rolex. Ontem nós Mas tem um estávamos desejo. com muita necessidade, com muita vontade, muito desejo de comer picanha. Era- Muita. não era- Fomos num show para rir e isso moveu o coração do meu marido que vai fazer hoje à noite para nós uma picanha. Tá Você vendo quer aí? vir? Tu, Quer agora ficar aí com a gente? não posso. Ah! Você entende? Tá tudo ligado à alegria. E eu te Uau. provo isso na Bíblia, que toda bênção está ligada à alegria. Sem alegria não tem bênção. Sem alegria não tem Pra mim prosperidade. você não precisa provar nada, mas Não posso compartilhe posso comigo falar? e prove pra quem é Tomé. Então vou falar. Quando eu falo sobre o resgate do primogênito, você tá o caso de Isaú e Jacó. De quem que era a primogenitura? Era de Isaú. Porque Isaú nasceu primeiro. Mas ele vendeu a primogenitura para Jacó. Mas eu sei de uma coisa aí. Fale. Que
biologicamente, quem nasce primeiro É quando quem são entra por gêmeos último. é Sim. quem entra por último. Sim, sim. Mas eles não tinham essa noção, nós temos hoje. Yeah. Na noção deles, o Isaú é o primogênito, é o que tinha direito. Sim, sim. Certo? Então, Certo. tá ali escrito, é o direito. Uhum. Mas aí o pai fala, olha o que o pai fala. Vá, mate uma caça e traga para que eu coma. A minha alma se alegra e eu te abençoo. Mas peraí, a bênção já não era dele? Era. Então, mas não liberava sem alegria. Puxa vida. A bênção é sua. Mas alegra o coração tem do pai. que alegrar o coração do pai. É uma chave que Deus deixou no meio da bênção. Ai, que vontade de começar a louvar e adorar. Isso aqui é culto, minha gente. Você tá entendendo? Sim. Porque são códigos que Deus deixou estabelecido e princípios. Se Deus não deixar isso organizado, se não for dessa forma, você não recebe. Por isso que você olha ao seu lado e sobe pobre. Uhum. Sabe por quê? O cara levanta triste. Vai trabalhar triste. porque trabalha num lugar que não gosta. Não, trabalha não gosta. Tem um Tem um patrão salário que não quer. que não tem, um patrão triste e paga um salário mirrento. Quando ele chega em casa, aí ele paga o aluguel, paga isso, paga aquilo, paga aquilo outro, ele fica triste porque não tem dinheiro. Sim. E essa vida passa dias e dias e anos triste. Não tira uma férias, não se alegra com nada. E outra, para alegrar, alguém que está me ouvindo, pode ser com pouca coisa. Se começa alegrando. Quando meu filho fez 20 anos, e recentemente, que ele tem 24, ele fez 20 anos, nós estávamos passando assim, um leve momentânea tribulação. Então ele foi lá em casa, eu peguei um quequezinho, peguei um palito de dente, coloquei dentro, em cima do queque, pus fogo no palito de dente como vela e cantamos o parabéns. E se alegramos com aquilo. Entendeu? Hoje é outro nível. Mas se você consegue alegrar com o que tem, você consegue ofertar com o que tem. Você consegue multiplicar a partir daquilo que você tem nas suas mãos? Exatamente. Quando Eliseu pergunta para a mulher, o que eu posso fazer? Porque a mulher viúva vem até ele, porque os credores vêm pegar os filhos, vai levar como escravo. E detalhe, se você vai ver a história daquela mulher, é aquela mulher de Obadia. Obadia foi quem alimentou 100 profetas na caverna. O cara ficou endividado, porque 3 anos ele alimentou 100 profetas. Uau. E o cara morreu e deixou dívida. Aí a mulher vai reclamar pro profeta, falou, sabe que ele era seu servo. E ele morreu e deixou dívida. E agora veio os credores para levar os filhos. Eliseu olhou e disse assim, ó, o que eu posso fazer por você? E ele faz uma pergunta. O que você tem em casa? Ela disse, eu só tenho uma botija de azeite. E ele falou, serve. Vá pegar vasilhas vazias e pega emprestada. E não poucas. Alguns até defendem que foram 1.600 botijas. Grande. A mulher botija passou. Naquela época eram vasos grandes de barro, né? E foi vários dias. Não foi na hora, chegou ali e pegou coisinha. Dias recolhendo. E ela começou a colocar. Aí ela volta no profeta e pergunta, o que eu faço agora? Se o profeta tivesse falado para ela, olha, tira 2 botijas para você, paga a dívida e me dá o restante. Já tava lucro. Sim. Porque ela já tinha pagado a dívida, entendeu? Uhum. Mas ele deu uma orientação. Você vai pagar a dívida e vai viver dos restos. Ou seja, viver não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa, não. Então, ou seja, mas partiu da onde? Do só. Do que você tem na sua casa. E esse só, eu até trouxe outro dia um estudo sobre isso, uma palestra sobre isso. Esse só, ele aparece em vários momentos em que um profeta pergunta o que é que você tem. Uhum. Direcionado por Deus, né? Um profeta direcionado por Deus pergunta, o que você tem? Você fala só. As pessoas falam só. Todos disseram só. Esse só estava sempre presente. Essa desvalorização do que se tem estava sempre presente. Quando o Espírito me leva a falar sobre riqueza, o que a gente pensa? Naquilo que a gente não tem. Exatamente. Mas não. E hoje, antes de você chegar aqui, eu nem sabia do que a gente ia falar, porque eu convido o pessoal e eu não gosto de ter um roteiro marcado. Mas eu estava pensando, por que eu própria pensei no só? Quando o Senhor falou comigo, fale sobre riquezas, escreva sobre riquezas, ensine sobre riquezas, e eu falei, Senhor, mas eu só tenho isso. Já tem. Então, falando nisso aqui que eu escrevi, transferência. Caçamba, né? Você não lê não, menina? Transferência de riqueza. Se você perguntar para a maioria das pessoas,
me dê pelo menos 5 motivos, ou um motivo, por que Deus tem que dar dinheiro pra você, elas não sabem. O primeiro que eu tenho o primeiro motivo que eu tenho para ser rica é realmente ser semelhante ao meu Deus. E ser, né? Ser semelhante, eu sou imagem e semelhança dele. A imagem eu já sou, que eu sou bonita pra caramba, né? Então acho que Deus também arrasou aí quando ele colocou a imagem Não dele tanto em mim. quanto da minha mulher. Mas olha, é isso aí, cada um no seu quadrado, na sua beleza, é isso mesmo. Agora, para ser mais semelhante, porque chega de barulho, né? Não, e uma das formas de você ser semelhante ao Criador é ser canal de bênção pros outros. Outra coisa é essa, e eu vou te falar, uma das coisas que eu preciso e é interessante que quando você se posiciona num propósito, você atrai pra você tudo que você precisa pra realizar o propósito, né? Exatamente. Quer ver? Uma pergunta. Vai. Quando eu faço para as pessoas, a maioria das pessoas não responde, não dá conta. Se você recebesse $1 milhão hoje, o que você faria? Investiria. Na onde? Me convença. Eu sou o homem que você vai convencer. Bom. Hoje é algo que está dando certo para nós. Eu investiria em bolsas de valor para viver do retorno, porque eu sei que é bom e é algo que eu já faço com pouco que eu tenho. Hoje. Talvez o ano passado eu não saberia te responder. Tá. Para eu multiplicar esse 1 milhão. Tá. Acontece só um pequeno detalhe que seria bom fazer antes de você investir. Tá. Dizimar. Não, isso aí já é normal. Tá, então vai. A próxima. Primeira coisa, sair, pegar o teu esposo e ir para um hotel de 5 estrelas e ficar lá pelo menos 15 dias. Desfruta, minha gente, fica feliz primeiro. E sabe por quê? Eita. Recodificar a mente. A maioria das pessoas que recebe hoje um dinheiro, a coisa que ele ia fazer era em comprar, ou algo assim, eu vou comprar um terreno para a igreja. Eu vou construir a igreja. Eu vou ajudar meu cunhado, aquele endemoniado, filho de Satanás. E aí começa um bocado de... nada da vida só perde. Exatamente. Aí, sabe o que acontece em menos de um ano? Pobre. Então, primeira coisa, você precisa ir para um lugar que a sua mente e os seus olhos não conseguem imaginar, então você tem que ver. Para ter acesso. Então você vai para um hotel 5 estrelas, de preferência um lugar bem bonito, Nova York, Dubai, qualquer coisa assim, bonito, para os seus olhos ver. Chama alguém que sabe trabalhar em dinheiro há anos e pergunte quais que são os 10 lugares que você poderia investir 1 milhão. Divide o seu dinheiro pelo menos em 10 lugares, porque a Bíblia diz que é para ser 7 ou 8. Porque você não sabe qual deles que vai dar certo. A fórmula. Percebeu ou não? Pegou? Aí você tem o Esse 8. tá em qual livro? Esse tá nesse? Não tá ainda. Tá nesse livro aqui. Está aqui no Pode Viva. Exatamente. Você entendeu? Agora, se você tá pensando... 7 ou 8. Você tá pensando só em um lugar. E se ela falir? E se ela quebrar? Você perdeu de tudo. Então, se tiver 7, 8 lugares que você colocou o seu dinheiro, se 3 falir, você ainda tem outro que está sustentando. Como é que você vai ajudar pobre e outras pessoas, parente, mãe, todo mundo? Com o fruto. Não com a semente. Com rendimento. Então, seja, mas se você não mudar... O Joyce, o negócio é tão sério, porque 40% da sua forma de ganhar dinheiro está ligada à genética. É a forma que os nossos pais ganharam dinheiro. E a forma que eles treinou você e o modelo que você tem. Geneticamente, não tem como. 40%. 50% está no meio com quem você convive. Aí lasca tudo. E 10% de oportunidade. Não, aí complica tudo. Olha só que interessante. Aí isso que você nasceu com a genética pobre. A pessoa nasceu com a genética pobre. Sim. Já tem 40% de chance de ser pobre. Vive no meio de gente com mentalidade pobre, você tem 90% chance de ser pobre. Aí só vai depender dos 10 da oportunidade. Vamos dar um exemplo aqui de um cara famoso, jogador, que seja Neymar, Cristiano Ronaldo, qualquer um desses jogadores. Tá. Aí ele tem um filho. A genética já nasce rica. Por quê? Porque vive, nasce, convive e anda com riqueza. A possibilidade dessa pessoa ser rica é muito grande. Porque a mentalidade é nisso que foi formada. Mas o Neymar nasceu rico? Não. O Cristiano Ronaldo nasceu rico? Não, extremamente nasceram pobres.
acreditaram naquilo que foi chamado, enfiaram a cara e começaram a conviver com gente que fazia a mesma coisa. O cara não é bom de futebol jogando basquete, caramba. Não. Entendeu a ideia? Aí, ou seja, você quer ser um escritor, mas só vive com gente que fica jogando videogame. Exatamente. Não vai chegar lá. Primeiro que quando se sentar pra escrever, vão falar assim, nossa, você já tá escrevendo de novo? Entende? Vem pra cá jogar. Não vai funcionar. Se lascar. Então, 40% tá ligado o quê? Na genética. Se você nasceu de uma mentalidade pobre, tá ali pobre, o conselho que eu dou, sai fora do meio de pobre, entendeu? Porque já aumenta 50% a chance. Eu e foi isso que conheço eu fiz. muita gente que não é rica financeiramente, mas tem um espírito rico e tá tudo bem. Não quer ser rico, tá tudo bem. Não quer, acha que o dinheiro não lhe traz prazeres e a pessoa é feliz assim e diz que é e tá tudo bem. Eu não penso assim. Tá, mas já viu aquele ditado que fala assim que dinheiro não é tudo? Já ouviu falar isso? Sim. Dinheiro não é tudo. Mas engraçado que a Bíblia diz o contrário. Há um versículo que a Bíblia diz assim, ó, o dinheiro a tudo responde. Claro. Fala pra mim, de 10 projetos que você tem, 9 vai depender de dinheiro. Não, os 10. O 11, né? 11. Se eu quero ter um filho, Não, qualquer coisa. quero casar. Quero dormir bem. Quero comer. Comer. Agora eu tô tendo que comprar, vou ter que correr atrás agora de novos travesseiros. Tô ficando 40 anos já, pastor. Mas agora que você tá pegando, eu já peguei ele, já tava com 30. Agora, Entendeu? Só agora eu vou ter que comprar uns travesseiros assim, sei lá, alguma coisa, porque a coluna já tá começando a reclamar. Pra dormir bem, precisa de quê? Dinheiro. E passa Um um terço da travesseiro bom sua vida. não custa R$ 9,99. Não, você passa um terço da sua vida em cima de uma cama. De 30 anos, 10 na cama. Tá aí uma coisa que eu quero mudar na minha vida. Pra que dormir desse tanto? Pelo menos 6 horas são Né? necessárias. Pelo menos 6 horas. Agora esse negócio de 8 a 10, Não, a mais atrapalha e a Bíblia fala sobre isso. os preguiçosos. Não, e aquele que dorme demais e que ama o sono, empobrecerá. Empobrecerá. Aquele que ama demais o sonho empobrecerá. Ficará pobre. Então, um pouco para dormir, um pouco para tercenejar, um pouco para cruzar o braço, assim virá a pobreza como um ladrão. Falando para dorminhocos, vamos acordar, minha gente. Exatamente. De pelo menos 6 horas é necessário. 7, não mais do que isso. Mas isso é necessário para carregar as suas baterias. Exato, né? fisiologicamente. Porque senão você não pensa e a sua célula do seu cérebro vai morrer e você não vai conseguir fazer nada, porque essa era a tortura que Hitler fazia para todos aqueles que queriam ser torturados. Era não deixar dormir. Em 3 dias, 4 dias estava morto. Uau! Sabe que eu tinha culpa de descansar? Não, deixa eu te falar outra coisa que eu tô escrevendo. Tô escrevendo a sério. Um livro é Como Enriquecer Enquanto Dorme. Ô, meu Deus do céu! Vai vender igual água! Você vai descobrir todos os preguiçosos do mundo! Tá escrito assim, ó. Por que trabalhar fadigadamente e comer o pão da amargura se o Senhor dá aos que ama quando dorme? Enquanto dorme. Entendeu? Eita. Só que tudo tem que ter um equilíbrio. A cocaína, Sim, é boa ou ruim? não sei. É boa? É? É, porque se não tivesse ela, você não tinha anestesia. Olha. Pois Todos- a erva, né? A erva é boa pra várias coisas. Pra é várias medicinal, coisas. sim, lógico. Esses medicamentos que a gente compra na farmácia. É de quê? É tudo tem Coca. coca. Tem coca no Agora, meio, tem erva, tem- quando você muda o propósito de Deus, Estraga tudo. urânio é um minério, né? minério. Quando ele é enriquecido, ele é altamente radiativo. É bom ou ruim? É ótimo, porque senão não teria os tratamentos radiativos dentro do hospital, fazer As radiografias. radiografias né, e até mesmo eletro- tratamentos, né, que tem radiação, Sim, sim. desde que seja usado da maneira que Deus deixou. E falando isso na parte sexual, é bom ou ruim? Ótimo, tem que ser feito com a esposa, nos padrões que não ferem um ou outro. Exatamente. Então, não tem. Quem fez malícia não foi Deus que fez o mal. Foi o homem que injetou o mal naquilo que não era pra fazer. Avião não foi inventado pra soltar bomba. Foi pra levar paz e esperança. Aqueles que não puderam ser alcançados. Então, tudo está dentro da gente, Joyce. É verdade. O mal não é. As pessoas falam, se Deus existisse, o mal não existia, né? O mal existe pela ausência de Deus, não pela presença dele. Né? Exatamente.
Então, quando eu comecei a despertar nisso, nessa questão das leituras e escrever, e eu tenho agora um livro que já está bem em andamento, que fala também um pouco sobre prosperidade, os segredos, os códigos secretos de Zé Finati Paneia. Os códigos secretos. Quem é essa pessoa? José. Você sabia que você sabia o nome original de José? Não, o original é José. Quem colocou Zé Finati Paneia foi Faraó. Ah, foi? Foi. Ah, olha aí, olha aí. Só que se eu colocar os códigos sagrados de José, não vai dar interesse nenhum pra ninguém, né? Mas quando é os códigos. Porque o subtítulo é O Primeiro Imigrante Bilionário da História. Entendeu? Os códigos sagrados. Não, eu tô entendendo por que eu tô passando mal há 3 dias. É? Que você vinha aqui trazer esse tanto de entendimento. Bom, de se você acesso. Se você for puxar por mim, eu consigo falar uns 3 dias em 24 horas Fala seguidas. sobre territórios. Falo. Primeira coisa. Um príncipe não precisa lutar por território, é dele por direito. E uma princesa também. É dele por direito. Foi pensando nisso que eu comprei 7 terrenos em Portugal. Porque é direito meu. Eu moro nessa terra, ela é minha. Meu pastor falou sobre isso quando ele comprou o primeiro apartamento. Eu acho que ninguém prestou atenção no que ele falou. Eu sou muito visionária. Aguente quem quiser, fique com inveja quem quiser. Sou muito visionária. Eu tenho, e não falo isso batendo no peito com orgulho, é uma responsabilidade ser visionária. Porque o que você faz com aquilo que você tem, com aquilo que você vê, é responsabilidade sua, né? E quando ele falou isso, ele contou para uma roda de pessoas, mas eu acho que ninguém percebeu. Eu percebi. Então. E ele falou, eu fui logo contar para o meu bispo, porque eu entendi que comprando o meu primeiro território aqui, eu estava tomando posse da região. Tomando posse da terra. Da terra. Exatamente. Porque o territorial, o inimigo pode estar apossado em algo que é seu. Todo mundo deveria ter um pedaço de terra. Porque Deus deu ela ao homem. E Deus disse, domina e sujeita ela. A terra tem que se sujeitar ao homem. Yeah. Entendeu? Agora, outra coisa interessante é nós pensar o seguinte, se eu tenho direito nesse território, eu vou comprar, nem que seja um terreno pequeno. Uhum. O território é algo que ele é marcado nós entendemos, os limites foram feitos para ser respeitados. Certo. Mas as fronteiras para ser ultrapassadas. Entendeu? By Adeildo Silva. Os limites, sim. Eu tenho um limite que eu posso ir aqui. Exatamente. Mas as fronteiras que foi colocada por homem, ela foi feita para ser conquistada e ultrapassada. Eu não sei falar o inglês fluentemente, eu sei falar o meu inglês, entendeu? Eu tenho um inglês próprio. Eu tenho meu próprio inglês. Certo. Entendeu? Misturado com línguas estranhas. E tudo. Agora acontece o seguinte: o importante é que eu vou, que eu volto, que eu como, despacho, troco dinheiro, chego aqui. Resolvi. Acabou. Mas o primeiro obstáculo que as pessoas colocam é eu não tenho capacidade, eu não tenho dinheiro. Então, tudo que você profetiza vai acontecer. Seja do bom ou do ruim. O texto de Marcos 11, 23, se eu não me engano, é 12, está dizendo assim, ó, se você disser a esse monte, lança-te no mar, e não duvidar, crendo que o que você falou já aconteceu, acontecerá. Sabe quem falou isso, Joyce? Jesus, ele não é mentiroso, não. Faz sentido o que eu tô dizendo pra você? A primeira coisa é crendo que já aconteceu, como tu disseste. Pronto, é meu. Quando eu comprei um terreno, 5 terrenos, no centro do país. Do nosso lugar de honra ontem no espetáculo. Entendeu? Olha só, pelas pequenas coisas, aguarda e que você exatamente. Não perde o que você ia dizer aí, não. Nós fomos num show ontem. E na porta eu olhei o número de pessoas e falei assim, olha o que vai acontecer. Chamei os 3 e falei assim, ó, não vai ter gente suficiente para encher o Coliseu. E o que eles vão fazer? Vão pegar a galera que pagou mais barato, vai descer elas todas pra frente. A gente pagou mais barato, a gente comprou o ingresso mais barato. A gente ia ficar na última fileira lá em cima, junto dos pombos.
Mas vai acontecer isso. Aí eu virei pra pessoa que tava atrás, nem conhecia a pessoa, e falei a mesma coisa pra ela. Chamei o rapaz que tava do lado, que eu também não conhecia, e falei a mesma coisa pra ele. O que que aconteceu? Nós sentamos na plateia que pagava mais caro. Pronto. Nós falamos e acreditamos. Você crê na Bíblia? Lógico. A Bíblia diz assim, ó, presente abre portas. E te coloca na presença de grandes. Por que a gente, quando dá um presente para um rico, as pessoas falam que a gente tá sendo escovo, puxando saco, bajulando? E não entendeu um código que presente abre porta e te coloca na presença de grandes. Em 2018, uns amigos meus foram, em 2017, foram na Colômbia ver um congresso, pastor Ricardo Rodrigues. E o pastor Ricardo Rodrigues, nesse congresso tem 40 mil pessoas. Aí os meus amigos falaram, vamos com a gente? Eu falei, vamos. E eu disse para ele, vocês estiveram com o pastor Ricardo Rodrigues, com o apóstolo? Ele falou, não, tinha 20 mil pessoas na nossa frente. Nós estávamos no meio do povão. Eu falei, não, eu vou com vocês dessa vez, nós vamos falar com ele. E nós vamos sentar com ele na mesa. E ele vai orar com a gente. Aí ele falou assim, Deus, você é doido? Eu falei, sou. Você vai ver se não vamos. Fui até na Inglaterra, na cidade de Oxford, comprei uma Bíblia de quase 300 anos. Uau. Entendeu? E muito antiga, trouxe ela para Portugal, preparei, fui para o Brasil, do Brasil fui para a Colômbia. Cheguei lá no congresso, falamos com o secretário, trouxemos um presente para o apóstolo, mas é um presente muito raro e queremos entregar em mãos. Aconteceu? Nos colocaram junto com 100 pastores em 100, uma área VIP. Aí na hora ele disse, tem mais alguém com o senhor? Eu falei, tem mais 7 pessoas comigo. Naquela hora eu abri de 100, só tinha mais 92 vagas, porque 8 era minha. Me colocaram na frente, no intervalo, mandaram chamar eu e a minha equipe. E entraram dentro do escritório para tomar café com ele e dar o presente. Quando eu entreguei o presente para ele, ele falou assim, irmão, o Joe estava a orar por esta Bíblia. Uau. Percebeu? Enquanto ele estava orando, eu estava profetizando. Enquanto ele estava dizendo, Deus, eu quero uma Bíblia muito antiga, Deus estava falando comigo, daí você é a pessoa certa para levar a Bíblia para o meu filho que está clamando. 2 profecias se cumpriram, 2 profecias se encontraram. Uma foi eu dizendo, eu vou receber uma Bíblia antiga, e a outra foi eu dizendo, eu vou encontrar com ele. Elas só encontraram a profecia. E quem era mais importante, você ou ele? Para mim, ele era mais importante. Entendeu? Porque ele é um homem de muito peso naquilo que prega e eu queria encontrar e eu queria receber da unção dele. E a Bíblia diz, se considere os outros mais importantes do que você. É verdade. E quanto aquilo que você encontra, você tem que dar um presente e isso abre porta. Mas não entendemos isso. As pessoas pobres só pensam que tem o peso. Quando eu digo pobre, não é falta de dinheiro. Eu espero que alguns me compreendam. Quando eu falo pobre, ela é a pobre de mentalidade de interior. Que você pensa que não pode, porque nasceu num lugarzinho pobre, que não tem condição. Não é o dinheiro que vai demonstrar quem é a pessoa. Pelo contrário, talvez a pessoa é rica e não sabe que ela é rica. Só não está colocando em prática. Que quando ele liberar uma palavra, isso muda. Joyce, meu pai não sabe ler. Muito difícil para ler. Meu pai mal sabe escrever o nome. Eu tinha, na faixa de 11 anos, estava fazendo o 5º ano. Morava a 10 km da escola. Meu pai falava, larga esse caderno. Isso não dá nada para ninguém. Uau. Estudo não dá nada para ninguém. E eu andei demais de a pé para estudar. 10 km para ir, 10 para voltar, todos os dias. Chegava muito cansado, jogava os cadernos em cima da cama. Não fazia as tarefas. No 5º ano eu bombei. E nunca mais estudei. Como pode um homem que estudou o 5º ano, se for escrever, escreve tudo errado, ser escritor? Não há possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livros. 14 livros. 14, como pode? Sabe por quê? Do céu Deus olhou. Porque Deus tinha escrito isso na Bíblia. Deus escreveu, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Meu pai estava totalmente equivocado, mas Deus mandou honrá-lo. Deus estava dizendo assim, fica tranquilo, por você obedecer seu pai, eu faço de você um escritor. Entendeu? Deus não quebra o princípio para abençoar ninguém.
Aí você fala assim, e hoje, você não escreve bem ainda não? Eu tinha que fazer aquele supletivo Tabajara pra eu fazer uns cursos. Entendeu? Pra eu fazer uns cursos. Mas sabe o que aconteceu? Eu posso não saber escrever, mas eu tenho dinheiro pra pagar quem sabe. Você viu? Todos os meus livros foram gravados. Porque eu não sei escrever. Eu tive que falar todo esse livro gravado, um por um. E disse, escreve pra mim. Quantas pessoas colocam limites na mente pobre? Ele não vai avançar. E sabe o que aconteceu agora? Tô trazendo meu pai, com 82 anos. Paguei a passagem dele. E vai pousar aqui em Portugal. E vai dirigir um dos melhores carros. Meu pai com 82 anos vai dirigir meu carro. Comprado. Um Tesla. E comprado com livros. Escritos por quem não sabe escrever. Mas eu não odiei meu pai. Claro. Ele estava certo. Sabe por quê? Foi isso que meu avô disse pra ele. Era só uma repetição. Sim. Só que eu decidi um dia, eu não nasci pra ser pobre. Eu não quero isso pra minha vida. Eu tenho o direito de escolher. Agora o caminho é fácil? Não é fácil. O caminho é longo, Joyce. E difícil. Deus nunca disse que ia me tirar os meus espinhos. Ele disse que quando passar. Ele não é disse se passar. Talvez passará. Não. É quando passar pelos espinhos. Eu passo contigo. Quando você passar pelas águas, eu passo. E se não, eu abro ela. Entendeu? Mas vai passar. Gente do céu. Meu Deus. Eu tremo. Eu tremo. Eu tremo porque Deus tem me dado a honra de conhecer homens e mulheres muito grandes, muito nobres, como você. Obrigado. É incrível. Quando eu tinha, 9 anos, 8 anos de idade, Deus me deu vários sonhos e várias visões com os meus pais desviados. E a gente ia muito pouco, muito raramente à igreja. A nossa casa não tinha hábito nenhum cristão. Mas eu fui visitada, eu acredito, pelas orações, né, dos meus avós. E a visão que o Senhor me deu foi de eu liderando eventos grandes em nome de Deus. Eu com 8 anos de idade, sem entender nada. Está escrito aqui no livro. Eu tenho um capítulo que se chama Códigos. E um dos códigos que Deus me deu foi essa visão. E depois, quando eu tinha 14 anos, eu estava na frente, assim, de um rapaz que foi muito importante para o meu discipulado cristão. E a gente estava conversando, assim, e eu fui tirada da frente dele. E fui colocada dentro de um estádio. Que era a resposta daquele sonho, daquela visão que eu tive com 8 anos de idade. E o estádio estava cheio de bandeiras de todos os países. E cada ala era uma nação que estava lá. E eu estava no meio, do lado estava uma pessoa que eu sabia que era muito chegada a mim. E atrás na tribuna, muitas pessoas que eu não conhecia quem era. E aí esse meu amigo me sacode. Falei, você não tá me ouvindo? Aí eu comecei a chorar. Falei, cara, você não tem noção. Eu saí do Brasil. E eu fui para um estádio. Eu não estava no Brasil. E eu fui para o estádio assim, contei para ele. Aí ele falou, Joyce, você acabou de ter uma experiência com Deus. E aí quando eu cheguei aqui em Portugal, com poucos meses, nós mudamos de igreja lá em Lisboa. Nós passamos, a igreja que a gente estava no local pequeno. Depois ela foi colocada no local maior. E quando foi para esse local maior, o bispo mandou fazer um banner. E nesse banner tinha exatamente o estádio para onde eu fui colocada. Uhum. E eu falei, cadê o bispo? Disseram, tá lá na sala dele. Eu cheguei lá e falei, bispo, por que essa imagem? E ele falou, porque o Senhor me falou que nós vamos ter um culto no Estádio da Luz.
o culto dos 70 mil, e não será só a nossa igreja. Uhum. E aí eu comecei a chorar e falei para ele, pois é por isso que eu estou aqui, Uhum. né? E a urgência de me posicionar nesse propósito mudou toda a minha história. Então, todos os projetos, Joyce, que Deus dá, Ele só te dá o projeto. Deus falou assim pra Noé, faz uma arca. E foi embora. Bonito, né? Não trouxe nem né? Não trouxe nem motosserra, nem um tratoresteira, tipo assim, ó, faz uma arca. Tchau. Sabe o que eu vim falar com ele de novo? Pelo menos a história disso, 120 anos depois. Engraçado as coisas, né? As pessoas querem que as coisas aconteçam assim, cai do céu. É. Sabe como é que nasceu esses livros meus aqui? Eu tava lá na Bahia, sentado entre dois coqueiros, tomando água de coco, comendo peixe. Aí veio um anjo, deu um rabo de arraia e falou assim, tá aqui seus livros. Sabia que foi assim? Ah, tá. Foi. Não, meu irmão. Foram noites e noites. Entendeu? Às vezes eu jogava material fora. Escrevia nada, gravava, assim, não valeu nada. Nem eu quero ler um trem desse. Jogava tudo fora. Fazia de novo. Faz de novo. Entendeu? Mas as pessoas não estão dispostas. Eu vi um grande professor, o cara falar algo muito interessante para um aluno. O cara escreveu 400 páginas de uma tese dele. Entregou num dia, 10 dias depois o professor entregou para ele e disse, você pode fazer melhor. Aí o cara quase que endoidou. Pegou, fez de novo. Aí o cara pegou 2 dias depois e disse, você pode fazer de melhor. Eu falei, eu vou acabar com meu casamento, eu vou acabar com minha vida, vou acabar com o filho, vou acabar com tudo, tudo. Porque não tem lógica, já é a segunda vez. Ele falou, você pode fazer melhor. Entregou pra ele. Quando ele pegou a terceira vez, entregou o professor e disse, ele falou assim, esse é o seu melhor? Ele falou, então agora eu vou ler. Não leu nenhuma vez. Mentira. Sabe que a minha mestre fez isso comigo? Ela fez isso comigo e eu descobri que ela tinha feito isso comigo. Mas isso é uma grande estratégia, isso é incrível. É incrível, a gente sempre pode dar o nosso melhor. Nasceu, então, nesse ano, o Projeto Asas. No final do ano, nós pegamos Covid, entramos em janeiro com Covid, ficamos 15 dias aqui em casa parados. E foi incrível. Para mim, para minha casa, nasceu o Asas. O Asas é a primeira conferência que eu realizei das minhas próprias mãos, na direção do Espírito Santo, com pessoas improváveis. Asas significa autoridade, superação, autonomia e sucesso. E eu pensava, bom, 30, 25 pessoas, né? Então, a primeira conferência teve 54 pessoas dentro do local. Outro dia a gente estava vendo o vídeo e meu filho falou assim, mamãe, de onde você tirou tantas pessoas? E agora, eu não queria fazer a segunda conferência esse ano, porque deu muito trabalho fazer uma de 53. Mas o Senhor me mostrou um estádio. A música que a gente escolheu para ser tema dessa conferência fala sobre uma africana que luta para tirar o povo dela da escravidão. E ela fala que tem um novo lar, um lar de paz, que ela quer levar essas pessoas. E para ela levar, ela não se importa de deixar sangue pelo caminho. Muita gente pode pensar, tá fazendo isso para quê? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá escrevendo esse tanto de livro? Por que o peixe nada? Ele nasceu para isso. Ele nasceu para isso. Entendeu? Joyce, se você não acreditar no que você viu, não espera que ninguém acredite. Ninguém vai acreditar. Entendeu? O primeiro que vai ter que acreditar é você mesmo. É verdade. Foi pregado muitas coisas erradas e muitas mentiras pra gente, e ainda usaram dizendo que era a Bíblia. Esse ainda é o problema, que é 2 mentiras. Além de ser mentira, ainda mentiu da onde que era, né? Uma das maiores mentiras foi dizer que Jesus fez tudo. E se Jesus fez tudo, o que eu tô fazendo aqui? Não precisava nem estar fazendo podcast. Ele já fez tudo aí. Porque pra mim tudo é tudo. Ou não? Ou tudo é quase tudo? Não. Eu acho que Jesus não me escova os dentes pra mim. Pois não. E ele ainda delegou a gente fazer coisas maiores do que ele. Aí lascou tudo. Entendeu? Sabe o que Jesus fez? Ele abriu acesso pra eu tomar posse. Nós passamos por a maior Covid, maiores pandemia aí de todos os tempos. Teve gente que recebeu subsídio, certo? Todo mês recebia subsídio porque a empresa, ou até no Brasil, recebia.
Tá, receber subsídio. Mas o governo vinha trazer algum? Não. Mas um decreto estava determinado que você poderia ir lá e dar acesso. Tinha que, primeiro você tinha que se dispor a cumprir ali os requisitos e preencher e fazer. Abaixar um aplicativo, uma certa situação para ir lá receber o dinheiro, certo? Tá. E depois, o que aconteceu? Cristo fez isso. Você pode ter acesso no que você quiser. Eu já abri caminho para você. Ele abriu o caminho, dizendo o acesso. Ele é o caminho. Ele é o caminho que te leva a tudo aquilo que você quer. Mas ele não vai trazer esse negocinho assim, não, pastor, eu faço o seguinte, eu não dou peixe, eu dou a vara. Eu nem vara tô dando mais. Não dou, não. Eu tava falando agora pra Adele que você fura poços em África. Você continua furando poços? Na Filipina, na Índia. Na Índia? Na Índia. A gente tem mania de falar que missões é África. Né? Mas eu tenho uma amiga africana que ela fala assim, para de achar que a África é pobre. A África não é pobre. Pra você ter uma ideia, eu vou te falar uma coisa que você vai assustar. Fala. Por exemplo, a África hoje, até a última pesquisa que eu tive em Moçambique, era 19% de evangélico. Certo? Mais do que Portugal. Portugal é 2%. Mas você quer mais um? Polônia. Polônia tem 700 cidades com mais de 30 mil habitantes, que não tem um evangélico. Jesus Christ. Você sabe o que é ter 700 cidades com mais de 30 mil habitantes cada cidade e não ter nem um. Meu Deus. Aí o que acontece? A África virou a fama. Exatamente. Tá? Mas eu nunca vi lugar tão pobre em toda a minha vida, que eu já fui todos esses países, do que na Filipinas. Que é um país, a pessoa acha como uma coisa espetacular, as 7 mil ilhas que tem, e ilhas que são maravilhosas, né? Mas existe um povo chamado povo Bajau, que são um povo amaldiçoado, ou considerado amaldiçoado. Mas ao lado tá lá a mesquita grande, e eles continuam preferindo que eles sejam pobres. Por quê? Porque quem é analfabeto é fácil de manipular. Sabe qual que é o maior problema do cristão na terra? É não ler Bíblia. É verdade. Eu vou te falar, eu ando com preguiça. Eu ando uma preguiça de gente, de crente preguiçoso. A pessoa fala assim, pastor, eu não leio Bíblia porque eu não tenho tempo. Então vamos falar uma questão assim, um pouquinho de tempo para nós tomar território. Uhum. Quem não tem tempo não toma posse de território, não é hipótese. O ano passado eu li ela 6 vezes de capa a capa. No ano passado. Ano passado. Não foi até o ano passado. Não. Foi no ano passado, no ano 2021, eu li ela 6 vezes de capa a capa. Esse ano já li 1 vez e meia. Não é desculpa, mas eu acho que eu fiquei me lembro. Entendeu? Então você tá digerindo as 6 vezes. Exatamente. Mas acontece o seguinte, na nossa igreja, os obreiros que não lê 1 vez por ano, ele tá fora do cargo. Boa. Pastor, não concordo. Já nem serve nem pra trabalhar mais. Já não concordou. Tá já bom, né? acabou. Aquilo Por que quê? você disse. Se você não acredita, vaza. Vai para outro grupo. Vamos pensar o seguinte, um advogado que não sabe a Constituição. Exato. Vou fazer uma pergunta bem básica. Se você chegasse lá num dentista e tivesse lá o ajudante do dentista, e aí você entendia que o doutor foi embora, não tava lá, e aí vem ajudante com o material para arrancar seu dente, você deixaria? Não. Eu saí de lá correndo. Foge. Ou não? Sim. Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho dom de arrancar dente. Eu amo arrancar dente. Meu sonho é arrancar dente, só não tinha oportunidade. Você deixaria? Não deixaria. Por que eu tenho que deixar um ajudante pregador? Aí o cara fala assim, meu sonho é pregar. Eu nasci pra pregar. Mas não lê a Bíblia. Mas não lê, não estuda. Eu não quero ouvir ajudante pregador. Compreende? Por isso que as pessoas... não, pastor, sou exigente. Não, exigente não. Deus me fez assim. Eu tranquei, foi num quarto, foi 5 anos estudando Bíblia e o Espírito Santo me ensinando. Eu já sei que você se trancou e trancou outros com você também. Já. Dentro de igreja eu fiquei 21 dias fechado. Gente, ele não se trancou. Atenção. Vai soar mal isso, né? Não. Ele fez um propósito dentro da igreja dele e convidou, né? Você convidou membros da sua igreja para estarem com você 30, 40, 60, foi várias 70, vezes. 80 dias ali. Nós lemos a Bíblia em 92 horas. Eu junto com a igreja. Pera, não, como? Eu e a igreja, nós lemos a Bíblia em 92 horas. Uau. Eu começava, parava, você entrava. Foram 92 horas seguidas, nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Dá quantos dias? 4 dias. 4 dias e pouquinho, né?
Mas peraí, se eu ler a Bíblia em 92 horas e o camarada num ano não lê, Falta o quê? Falta o quê? aí a pessoa fala assim, eu tô ocupado. Então tá, vamos ver se a pessoa é mais ocupada que eu. E eu li a Bíblia 7 vezes, 6 vezes no ano passado, escrevi 5 livros. Viajei para vários lugares da Europa, 4 vezes no Brasil. Tem os meus negócios. E detalhe, tive um tempo de qualidade com a minha esposa e com meus filhos. Você sabia que Deus não condena ninguém depois que ele escreveu a Bíblia? Não condena. O que condena a pessoa é outra pessoa. Se eu li a Bíblia uma vez e você não leu, eu te condenei. Por quê? Porque eu tive tempo que você também não teve 24 horas para todos. Ixi. É prioridade. Seu sucesso me condena. É. Detalhe seguinte, quanto que vale esse imóvel aqui? Um exemplo. Vale 500 mil, exemplo. Tá? Vamos supor, 500 mil que vale aqui esse imóvel. Mas aí dá uma oportunidade para qualquer um de vocês comprarem por 20 mil euros. Compraria ou não compraria? Sim. E rumaria o dinheiro ou não rumaria? Sim. Mas você não tem. Mas dava um jeito ou não dava? Dava. Prioridade. Entendeu? Sim. Aquilo que te interessa, nós temos tempo. 2 coisas nunca vai faltar dinheiro para você. Para ninguém na Terra. Velório e festa. Sempre você vai ter dinheiro. Morreu alguém, o dinheiro parece que brota assim, ó. Blum. Tem que brotar, né? Porque senão você vai jogar na vala. Ah, quer dizer que aí já tem. Ah, não, mas agora é festa, também tem jeito. Pega cartão de empréstimo, cartão de crédito. Então, o que é prioridade pra mim? A Bíblia dá essa razão. Buscai em terceiro lugar o reino de Deus. É isso que está escrito lá. Note. Buscai em primeiro. Mas o que a gente faz em primeiro lugar? Assiste WhatsApp, e Facebook. pega logo o telefone, acesse logo as redes sociais pra ver qualquer notícia, qualquer mensagem. Uhum. Vai orar, não consegue orar. Deixou por último. Tá agoniado. Cabeça tá cheia. Entende? Então, quando você começa a Buscou colocar... na primeira hora. Exatamente. Então, quando você começa a colocar em prática a palavra de Deus, Deus naturalmente ele te prospera. Porque o céu não está em crise. Detalhe muito interessante, eu poderia informar para todo mundo que o céu não está falido. Ele tem riquezas para dar para qualquer aquele que buscar os princípios de Deus estabelecidos. Tem gente que vai chegar no céu e vai olhar para o céu e vai dizer assim, nossa, para que a sustentação toda? Por que não vendeu esse ouro e deu para os pobres? O foco é dar para pobre. É. E não é esse o foco de Deus. O foco de Deus é fazer o pobre a transformar em ricos. Tem um versículo na Bíblia que as pessoas não compreenderam ele, Joyce. Evangelho significa boas novas. Sim. Concorda? Certo. Tá escrito. Evangelho significa boas novas. Olha o que Jesus diz. Eu vim evangelizar os pobres. Certo? Certo. Eu vim evangelizar os pobres, trazer vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Certo? Para o que está preso, qual que é a boa nova? Liberdade. Liberdade. Para o que está oprimido, qual que é a boa nova? Alegria. Alegria, libertação. Qual que é a boas nova para um cego? Vista. Você vai ver. Agora, olha como é que o texto começa. Eu vim evangelizar, trazer boas novas para os pobres. Qual que é a boa nova para o pobre? Ê, aleluia! Qual que é a boa nova para um pobre? Você vai ficar rico. Vai ficar rico. Então Jesus vem dizendo, eu vim para falar para os pobres que eles vão ficar ricos, para o cego que vai ver, para o preso. Lógico. É lógico. Tem lógica ou não tem? Tem. Agora, tem interesse ou não tem, desde que Jesus subiu ao céu, de que os pobres não ficassem ricos? Claro. Sempre teve interesse. Sempre teve. Agora, a nossa motivação, eu estou aqui porque eu tenho que ganhar, passo por cima de todo mundo. Não, aí não. Não, atitude. Agora, é que detalhe, o dinheiro não deixa ninguém soberbo. Só revela a soberba que tá dentro do cara. O cara é soberbo. Toma! Pega essa daí pra você. Peguei pra mim, hein? Como é que é? O dinheiro não deixa ninguém soberbo. Só revela a soberba que está dentro da dele, pessoa. exatamente. É isso mesmo, aí. irmão. Então, O cara... trabalha... Olha a vontade que eu tô de xingar hoje. Me eu tô na carne, né? Não, eu não estou na carne. Eu sou do espírito. Eu falo muito disso aqui, gente. Se você não trabalha primeiro a sua identidade, se você não trabalha primeiro a sua personalidade, se você não se conhece, se você não se domina, se você não sai das mãos dos outros, você não toma o seu lugar de rei, o seu território. Você não toma posse do seu território. Então, a pesquisa diz que para você ficar próximo, você tem que ler 52 livros por ano.
certo? Certo. 52 livros por ano. A Bíblia tem 54. A Bíblia tem 66. Ai, perdão, 66. Então, se a Bíblia tem 66 livros, se você ler essa Bíblia, você estava muito acima da média. Não, muito mais. Que esse não é a média. A média do brasileiro é 1,5 livro. Você estava acima do... Não, do Guinness. Você está acima dos bilionários. Você lê a Bíblia uma vez por ano. Agora, você imagina você ler 2. Entende? Porque como é que um homem que condena o outro? Um senhor estava num velório do próprio filho de 3 meses que morreu. Então era a última gravidez da mulher dele. E ele ficou muito chateado, começou a xingar e falar mal contra Deus. E apresentou o pastor. E o pastor também ficou muito triste, porque o pastor estava lá e disse: Deus não é justo. Meu última gravidez da minha esposa, não sabe nem se vai poder ficar grávida mais. E o menininho morreu. Deus matou meu filho e começou a falar. Beleza. O pastor foi orar e Deus falou com o pastor, dizendo: filho, deixa eu te fazer uma pergunta. No dia do juízo, eu vou conversar com ele. Dia do juízo. Tá? E aí, a hora que eu te chamar ele, eu vou chamar um meu amigo, chamado Jó. E vou gritar: Jó! Ele vai vir. Eu vou dizer: Jó, quantos filhos seu que eu permiti que matasse? Ele vai dizer: 10. E o que você fez, Jó? Ele falou: eu disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Falou: então eu não vou te condenar não, Jó acabou de condenar você, o senhor era só um de 3 meses, você está questionando? Não é fácil uma perda, né? Não é fácil, mas você coloca na vida que alguém superou. Por que eu não posso superar? Exato. Se alguém enriqueceu, por que eu não posso? Você sabe que o dinheiro não diminui da terra? Não, ele é transferido. E ele aumenta dia após dia. Sabia que agora uma menina achou na África um diamante que foi o maior dos últimos 300 anos, que o diamante tem 170 quilates? Sério? Sabe quanto vale o diamante? Não se sabe o preço ainda, porque é incalculável. Você sabe quantas pedras dessa tem na Terra? Não vamos mudar de novo. Você sabe que uma estrela, ela é um diamante, e alguns falam que tem de pedras de 50 toneladas. Sabia que as pessoas não valorizam aquilo que é precioso e querendo sempre aquilo que não tem e sempre desvalorizar? Sabia que tem um planeta que tá chovendo diamante? Chove diamante. As pessoas dizem assim: uau, eu quero ir pra lá. Pois é, só que lá não chove água. A pessoa não valoriza. Porque tem abundância. Exato. Aquilo que você tem demais, você não valoriza. Quem tá morando nesse planeta que tá chovendo diamante, aí conversa assim no podcast com a Joyce: você sabia que tem um país que chove água? Olha, eu tô indo agora pra Dubai. Tô indo pra Dubai agora. Fui convidada para palestrar na Missão Dubai, que vai acontecer para empreendedores dia 26 de outubro. E o que foi falado na reunião? Olha, não se preocupe com comida e combustível, é muito barato. Se preocupe com a água. Exatamente. A água lá é muito cara. Joyce, nosso país, chamado Brasil, e um dos maiores focos deles é a água. Foi achado uma bolsa d'água no Amazonas, que aquela água que achou dá para abastecer a terra por 400 anos. Uau. Olha o tamanho da riqueza. Não, mas é água. Dá para abastecer mas a é terra. só água. Dá para abastecer a terra potável por 400 anos. Uau. Só aquela. Entende? Então, Deus, ele não tem limite para abençoar o homem. Nós é que colocamos os limites. E esses limites eu coloquei nesse livro ali, ó. Roubadores de Infância. E esse livro aí, ó, o que você foi roubado na tua infância até os 7 anos, só Deus para restaurar. Porque do 0 aos 7 anos é formado 95% da sua mentalidade. Sabe por que eu sou assim, talvez meio fora, pirado da casinha? Porque eu montava em bezerro quando eu era novo. Era meu tio jogava em cima de um cavalo, o cavalo saía pulando e falava: se não segurar, apanha. Então, ou seja, pelo menos essa mentalidade quando era pequenininha, de um cara pirado da cabeça, já formou lá. Porque esses meninos hoje, os meninos songamonga que tem aí, os mocorongos da vida, não vai prestar não. Vai dar em quê, né? Meu Deus do céu. A minha mãe cuspia no chão e falava assim: ó, antes de secar tem que estar aqui. Jorge, eu já saía era cantando pneu, meu amigo. E minha mãe falava assim, na igreja fazia assim:
eu falei, psst, Acabou. eu sou expert pra traduzir. Psst. Pensa o cara que fala, o que significa? Psst. Significa, se você não ficar quieto, chega em casa, eu te quebro no pau. Meu Deus. E esse que era o psst da minha mãe. E era com vara de goiaba. Aquilo eu acho que era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que aquilo eu acho que é de Satanás, aquela... Pé de goiaba. Não, aquele negócio, meu Deus, aquilo tem uma só com a carne, entendeu? Porque quando bate, aquela cola no corpo, e quando arranca, a pele vem Sai junto. Entendeu? Mas eu continuo amando minha mãe. Eu continuo dando o melhor pra ela. A minha mãe chegava na taca. Mas eu prestei, eu quero ver como é que vai ser a próxima geração. Você entende a ideia? Não estuda, só fica no telefone, só fica nos WhatsApp da vida, só fica nos Instagram, não produz nada, só é consumista. Fosse buscando conhecimento, né? Pois é. Porque tá cheio de conhecimento. Eu falei para meus filhos não serão funcionários. Um foi necessário, porque quebrou a lei e quebrou a regra, quebrou o princípio. Não era para ter casado com 17 anos. Poderia ter casado? Poderia, mas poderia ter preparado. É verdade. Ok? Não é casou com a pessoa errada. A menor é a melhor nora que existe. Só pulou etapa, né? Vai pagar o Só preço. pulou etapa. Vai ter que trabalhar. Enquanto o outro também agora vai casar e está trabalhando para aprendizado. Não é para ser funcionário. Uhum. Deus não me deu filho escravo. Desde pequeno. Eu falando pra vocês, vai prestar. Vai enriquecer muito, porque eu vou ficar velho, não vou dar conta de trabalhar, vocês têm que ficar ricos pra me bancar. Ah, não, ele não falou isso. Você vai viver dos seus lucros, dos seus rendimentos, né? Até Jesus vir te buscar. Mas eu quero viver numa vida de muito luxo, então eu acho que vai precisar de muito dinheiro. Mas é uma benção. Vai com certeza, e ele virá. Olha, pastor, eu não tenho palavras para te agradecer. Hoje pela manhã, quando eu fiz o Café com Vida, eu transbordo todas as manhãs de segunda a sexta no Instagram e no YouTube, chama-se Café com Vida. Eu profetizo esse programa já há mais de 10 anos e esse ano eu coloquei em prática. Né? A TVI não veio me convidar, problema deles. Claro. Né? Por enquanto também não vieram ainda, o problema é deles. Também se vier agora a conversa vai ser outra, porque o know-how mudou. Claro. Né? Então, prepotência. Fica à vontade. Tem que declarar como vai ser, não é? Exatamente, é assim que vai ser. E aí, hoje pela manhã eu falei com o pessoal, falei, marca a data de hoje. 28 de julho é a data da virada. O que é que precisa mudar? Qual o acesso que nós precisamos ter? Aqui nós vamos dedicar o nosso tempo. Você precisa conhecer o que para você saber mudar o que. Né? A mudança só vem a partir do conhecimento. O Asas Global Mission acontece no dia 20 de novembro. E hoje o hotel estava falando, nós não queremos nada que envolva barulho e religiosos, porque são muito barulhentos e não pode aqui no hotel. Eu falei, eu não quero barulho, eu quero compreensão. Eu quero entendimento. Pode ser no silêncio. Se o Espírito Santo vier, ele vai mudar a mente dessas pessoas. Não precisa de barulho. Com certeza. Né? Então, fico aí também já... Vou deixar aqui um breve convite para você. Não sei como é que está a sua agenda em novembro. De repente, ir ali semear nas nossas vidas uma palestra ali de 1 hora, 40 minutos. Nesse evento que o Senhor plantou no meu coração. E com certeza vai a muitos lugares, a muitas nações. Muito bem. Tá bom? Eu penso que o mês de novembro eu vou estar tudo fora. Senão estaria lá com todo prazer. Mas marca um dia que eu esteja aqui, pode contar comigo. E vamos fazer junto. Vamos organizar já a próxima data e eu já coloco na sua agenda um ano antes. Exatamente. Aí eu... E você vai estar conosco. Vou estar conosco, sim. O que darei ao Senhor pelo benefício que me deu hoje? Né? Eu nem sei o que fazer, mas... Meu Deus, como te agradecer? Como, gente? Como que a gente agradece esse homem? Como? Carrega no colo? Então, senta ali. Não precisa, ora por mim. Vamos comer uma picanha com a gente? Vamos ficar aqui com a gente no churrasco? Vai embora, não? Exatamente. Né? Sabe, Joyce, assim, pra concluir, eu não sei o tempo, só relatar algo, que as pessoas hoje veem eu assim, falando assim, não, que maravilha, que bom, sucesso. E muitas vezes as pessoas só contam o bonito, né? Mas não foi sempre muito bonito. Tivemos muita dificuldade, né? Principalmente nesse livro eu conto essa história nossa. Onde Deus está. E esse livro, ele nem pode ser vendido e nem é vendido. Já foram mais de 25 mil cópias dele espalhadas no Brasil.
E cada pessoa deu a oferta que quis. Porque, assim, fazendo um comentário, se torceu o sangue, ele é provável sair sangue dele, né? De tanto sofrimento que tem aí nesse livro. Eu sei parte da história Então, que tá aqui. Então aí nesse livro é um livro de cura, de transformação. E nos meus livros eu conto os segredos para eu superar, né? E depois disso eu lancei esse que chama-se Um do Outro, né? Ou seja, a Sandra é totalmente parte minha e eu dela. Não tem como, eu não chegaria aqui hoje se não fosse aquela mulher que Deus me colocou ao meu lado. É ela que me entende as minhas crises, é ela que é administração financeira, é ela que gasta o dinheiro também que eu ganho tudo, mas tá tudo certo. Quando eu conheci a Sandra, ela estava fazendo uma massagem de drenagem, porque estava voltando de um presente que ele deu para ela, que foi uma cirurgia plástica, uma cirurgia estética. Que tempo isso, depois né? de lá pra cá, né, foram outras, né? Que então delícia, é tipo assim, o que não tava bonito a gente colocou bonito. E trabalhando nos dentes dela e tudo, e arrumando tudo que era necessário, porque eu sei o que ela passou comigo. Eu sei. Então, para você que tá nos acompanhando, às vezes acha que casamento já acabou, que não tem mais jeito, que tá muito difícil, que não tem mais condição nenhuma de andar, eu acho que não é assim. Tem muita coisa que a gente pode mudar e olhar um pro outro, e é uma decisão. A decisão muda tudo. Deus deixou um livro-arbítrio dizendo assim, ó, tem o direito à esquerda. Você não fica no meio, não seja morno, não. Você vai para um lado ou vai para o outro. Mas aí eu decidi restaurar meu casamento, né? Depois de ter passado, eu não tenho problema de falar isso e relatar, eu tive a tristeza de ver, né, minha esposa ser violentada na minha frente por 2 homens. E peguei ela, joguei nos meus braços e fui para casa, carregando ela nos meus braços e perguntando para Deus: onde o Senhor está? Onde o Senhor está? E vou dizer para você, meus amigos sumiram, desapareceram, acabaram, a igreja disse que eu estava em pecado. E aí, pronto. E eu fui comer a custa de doações de cestas, perdi tudo, perdi casa, perdi tudo. E cheguei aqui em Portugal devendo 10 mil reais. 10 mil reais é pouco hoje, mas na época a minha casa foi vendida por 6. Hoje a casa vale 150. Então eu cheguei aqui no Brasil devendo quase 300 mil reais na época. Pois. Entendeu? E eu entendi que eu poderia mudar a história. Hoje a Sandra tá comigo. 27 anos de casado. Linda. 29 de namoro, né? E minhas netas, meus filhos, a igreja. Joyce, as suas fotos vão ser muito legal e alguém de um tempo vai acabar jogando fora na hora que nós morrer. Vai acabar e alguém não vai olhar pra mim e dizer assim, ali é a foto do Adeildo. Não. Eles vão dizer, aqui é o Adeildo. A Joyce está aí aqui. Não é a capa, é o que tá dentro. Então, alguém vai conhecer minha história. Se Jesus não voltar, esse mundo não acabar, daqui 200 anos, alguém vai dizer assim, há 200 anos atrás, no ano 2020, o Adeildo já falava isso. É verdade. Eu vou estar aqui. Eu sei que eu não quero ir, mas eu vou. Mas quando eu for, eu vou ficar. eu vou ficar na vida de alguém. Nós somos os heróis da fé dessa geração. Vou ficar aqui e vou escrever. Eu, antes de morrer, ou antes de eu ir embora, eu quero deixar pelo menos 77 livros. Como eu vou deixar 77 livros, quando tiver 75 ou 76, aí eu deixo pra escrever os 77 quando eu tiver assim, com 102 anos, porque eu disse que quando ele morrer, então eu não posso escrever. Antes de eu morrer, 77. Então, eu deixo ele lá, só lá com 100. Eu falei pra uma mulher que eu vou morrer com 103 anos e a Sandra com 101. Aí a mulher ficou brava comigo. Mas como que o senhor vai viver 103 e ela 101? Falei, filha, é porque tem 2 anos de diferença, então... Tá. Achei que era um cuidado com ela. E não só. Eu falei pra ela que já pedi pra Jesus que quando eu for morrer, eu quero que ela morra primeiro.
E eu queria que morresse eu e ele junto. Tá, não, mas eu de preferência eu quero que ela morra primeiro do que eu. Aliás, eu não sei, porque aí Sabe depois por tem quê? os meninos também, né? Sei lá. Que Você não entendeu por quê, né? Ah, Porque até o velório dela eu quero ter com honra. você quer fazer Honra. com honra. É. Aí depois que eu for, no dia seguinte, depois me levar. Aham. Eu não quero que ela passe nenhum dia nessa terra que não foi um dia de honra. E vai correr o risco de eu ir embora e alguém não honrá-la. A equipe toda chorando. As pessoas em casa tudo chorando. Percebeu? Eu quero saber que o que ela foi, mas até o último dia eu disse assim. Eu cuidei de você. Eu cuidei de você. Eu te honrei como Cristo honrou a igreja. Exatamente. Então, Eu sangrei por você como Cristo sangrou pela igreja. Nossa. porque a pessoa fala assim, ó, quando eu morrer eu quero morrer primeiro. Isso é egoísmo. Ou seja, eu morro e ela se cuida. Não. Eu vou ficar aqui e vou agradecer por cada dia que ela ficou comigo na presença. Eu falei, agora amanhã eu posso ir embora. Que coisa incrível. Percebeu? Por quê? Porque ela passou comigo. A maior riqueza não é o dinheiro. Faz parte da riqueza. É verdade. A maior riqueza é quando eu chego lá em casa agora. Ela diz, você demorou. Ou seja, 2 ou 3 horas, eu faço falta. Quando eu viajo 10 dias, ela fica chorando lá em casa. Porque eu faço falta. Tem gente quando volta pra casa, alguém fala assim, eu vou pra aquele inferno. Não quero ir pra casa. Tem Entendeu? muita gente assim. Então, tudo isso é bom, mas o melhor... não sei se alguém já ouviu falar no Pablo Marçal. Sim, Então, há 2 anos atrás eu dei um livro desse aqui pra ele. sim. Os 40 Inimigos da Prosperidade. E ele fez umas lives usando o meu livro. Só que não falou que o livro era o meu. Faz parte. Acho que às vezes eles gostam de fazer isso. Usar o conhecimento dos outros e não dizer Aí eu fui quem falando, foi. Pablito. Você deixa de ser assim, rapaz. Meu Deus. Mas aí depois eu liguei pra ele, falei com ele e ele falou, fez uma live dizendo lá que o livro era meu. Foi? Ó, os 40 Inimigos da Prosperidade. Mulheres inconformadas mudam a história. Eu sou uma delas. Esse é o primeiro que eu escrevi. Primeirito. Esse aqui. Em 2012. O Reencontro de Jairo. 12 anos. 12 anos depois. E agora? Meu Deus. Aquela mulher de fluxo de sangue. Sim. É aqui. Será que não era mulher de Jairo? Xissa, não sei. 12 anos que tinha menino. Quantos anos que ela tinha fluxo de sangue? 12 anos. Pois é, o fluxo de sangue aconteceu quando a menina nasceu. Nossa, uma hemorragia. Uau. O sucesso de Jairo estava lá em cima. Mas a filha morrendo Ele- e a filha e a mulher separada. Não é o retrato de muitos pastores? Onde Deus está contando a história aí desse momento terrível na vida deles, né? Dessas dores. Autoridade e honra. Uhum. Aqui que tá no auge agora, ó. Transferências de riquezas. Colhendo o que não plantei. Será possível isso, minha gente? Tem que ler para saber. As maiores causas do fracasso. Ontem gravamos um podcast falando sobre bloqueadores do sucesso. Um do outro. Olha que coisa mais linda. E aqui um beijo na boca. É coisa boa. Depois dizem que crente não desfruta da vida, né? Roubadores da infância. Temos aqui também. E quando a morte é a única opção? Eita! E aí? Forte, não? Nossa! Ô Joyce, esse aqui, falando um minutinho dele, é um princípio de Deus dizendo assim, que todo nazireu teria que, quando quebrasse o nazireado dele, ele teria que ir até o sacerdote e rapar o cabelo. E começar de novo o nazireado. Sansão tocou no leão morto. E ele não voltou para rapar o cabelo. Porque quando tocasse uma coisa morta, estava imundo. Ele tinha que ir no sacerdote, rapar o cabelo e começar, porque ele era um nazireu. Ele não fez isso. Ele não rapou o cabelo, certo? Pois é, como ele não se curvou diante de um sacerdote, teve que curvar diante de uma prostituta. A prostituta rapou o cabelo dele. Porque Deus não quebra princípio para abençoar ninguém. Para abençoar Sansão, alguém tinha que rapar o cabelo. Como ele não se curvou diante de um sacerdote, teve que se curvar diante de uma prostituta. E sobrou para ele o quê? A morte. E quando a morte é a única opção? Ele não teve outra opção. Uau!
Entendeu? Então, eu falo assim, quando a morte for a única opção, não morra. Lê esse livro primeiro. Se curve. Depois vem aqui, oferta de resgate. Olha aí os primogênitos aí, hein, gente? Ó. E o resgate do E aqui o resgate do primogênito, falando aí sobre essa bênção da primogenitura, Exatamente. né? E esse daqui muito interessante. Tem uma cara de adolescente esse Tem. daqui. E empresários. É. O empresário leu esse livro e falou assim, ó, eu achei que eu era idiota. Depois que eu li o livro, eu tenho certeza. E olha, princípios que os idiotas não praticam. Eu acho que todos nós temos um pouco de idiotice. Tem. Né? No final do livro tem 40 perguntas, que se você responder, saberás o nível de idiotice que você tem. Que perigo, gente! Ai, meu Deus! O que a gente faz, né? O que a gente faz? A gente quer todos. Meu Deus do céu. Que tem pra comprar, é só em loja física? É só através do Instagram, do Adeildo Silva, Ou do WhatsApp que tá lá no Instagram também. ou o WhatsApp que está no Instagram, você clica, tem lá as fotos no Tem, Instagram tem. para a pessoa escolher, tem exatamente. a... Vai na bio. A gente vai deixar o link na descrição. Vamos, Ok. desse podcast hoje, vai ficar o link na descrição. E olha só, eu quero fazer a entrega do meu livro para você, apesar de que não vai ser esse que você vai levar, porque esse já está autografado para outra pessoa, mas eu quero fazer essa entrega aqui. Ok. E eu não quero te dar como se eu estivesse semeando para você, mas eu estou semeando em você. Ok. Porque para mim, você é uma autoridade. E eu estou submissa a essa autoridade que está sobre a sua vida. Amém. Tá? Então eu te Que entrego. Deus te abençoe e faça ele ser um best-seller e que você ganhe milhões através desse livro. Amém. Eu Em nome de recebo. Jesus. É. Tá, escolhe 5 desses pra você. 5? 5. Ai, meu Deus do Daí tem que ser céu. bom Eu pra vou ter que escrever. ver se eu sou idiota. Eu quero a bênção da primogenitura. Ai, o da mulher lá, né, gente? A mulher inconformada. Mulher inconformada. A riqueza, transferência de riqueza. Ó, a mulher inconformada é muito bom, sabe por quê? Ah. Joquebede, o faraó mandou um recado pra ela dizendo, vou matar seu filho. E Joquebede mandou um WhatsApp pra faraó dizendo o seguinte, vai não, eu vou mandar ele pra sua casa e você vai cuidar dele e vai tomar sua coroa. Tô falando de Moisés. Ele e os nomes, né? Que a gente depois fica, quem? É quem? A mãe de Moisés aí. Meu O faraó Deus. disse, eu vou matar todos os Sim, meninos homens. sim. E ela disse assim, ó, avisa pra ele que eu tô mandando meu filho. Ele criou o filho. O filho que dela. tomou. Que mulher ousada, né? Que Inconformada. mulher ousada. Inconformada. É verdade. Tá aqui, escolhi os meus, ó. Então, que sejam bênção pra você. Ô, meu amigo, muito obrigada. Muito obrigada. Esse podcast, eu vou assistir ele pelo menos 5 vezes. Né, galera? Pelo menos 5 vezes. Muito obrigada. Deus abençoe, muito obrigado, Amém. agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Beijo pra vocês e até a próxima. Até mais.